Podcastirmãos.com. VocariCast começando aqui, mais uma conversa aqui que você tá acompanhando aí no Irmãos.com e comigo, Daniel Palombo, aqui da RTM Brasil, dentro do Vocari 10 anos. A gente tá aqui conversando com um monte de gente que tá passando, você já deve ter visto outros episódios aí. Se você não viu, corre lá pra ver, você pode acompanhar aí em podcast. E eu tô aqui com duas pessoas, com o Michael e com a Dani. Sejam muito bem-vindos aqui ao VocariCast. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do que a gente vive, né, da nossa causa. Estamos aqui muito felizes. Obrigado, Daniel. Um prazer, cara, poder compartilhar e dentro, né, de Vocari, né, 10 anos. Cara, é um marco, então pra mim é um privilégio estar aqui falando com vocês. E é bom que assim como eu não conhecia a Dani, eu conheci ela agora e a gente já comecei a perguntar várias coisas legais que ela tá trazendo. Eu espero que você também goste. Então, Dani, assim, pra começar, nos apresenta aí. Quem é você? O que você faz? Onde vive? Fala pra gente. Como come? Como come? Conta pra gente, Dani. Bom, eu sou a Dani, mãe da Liz. Tenho que falar da minha pequena, 4 anos. E somos uma família missionária, eu e meu esposo, André. Nós estamos na missão desde antes, nos conhecemos na missão, nos casamos e estamos na missão. Nosso foco é desenvolvimento e treinamento de jovens vocacionados. Atualmente eu estou na diretoria de um instituto com essa finalidade de desenvolver o chamado vocacional nos jovens. Minha formação acadêmica é na área de administração. Pode parecer uma loucura. Eu passei por esse momento de, meu Deus, o que eu vou fazer com isso em missões? E hoje o Senhor tem me usado muito para essa área executiva, né? Então minha formação acadêmica é nessa área, formação de missões. Tive a oportunidade de estudar fora em alguns institutos. E agora o Senhor me colocou no meio acadêmico de novo. Estou fazendo mestrado na área da gestão do conhecimento nas organizações. Como fortalece a importância do conhecimento e da formação como recurso humano. Essa é um pouquinho da Dani. E mãe, né? Que mãe legal. missionária. E você é de onde? Que cidade que você é? Eu sou de Maringá. Nascida em Maringá, mas sou missionária um pouquinho de todos os lugares, né? Todas então as já nações. morei em Portugal, já morei em Chile, Brasil, Rondônia, Nordeste. Eu tenho uma misturinha ali. E hoje a sua comunidade lá, a sua igreja, qual que é lá em Maringá? Hoje é uma comunidade Ágape, a mesma que me gerou em missões. É muito engraçado essa história. Eles brincam que eu rodei muito e voltei pra lá, né? Então hoje eu tenho a oportunidade de servir na mesma igreja que me enviou há anos atrás pra missões. Que legal, que legal. Michael, e você? Fala aí pra gente. Cara, falar um pouquinho de mim, assim, eu sou casado há 16 anos, a minha esposa é a Vivian, nós temos o Estevão e o Samuel, 9 anos e 5 anos. Cara, eu trabalho com missão há 20 anos. Fiz administração também, a minha faculdade, né? O sênior para administração também me perguntei por que eu estou fazendo isso, mas eu terminei a faculdade já trabalhando, né, o campo, né, missionário. Então eu fui pro norte do Brasil, trabalhei, né, comunidades indígenas, né, trabalhei outras comunidades também, né, ribeirinhas, e depois de 4 anos eu solteiro, eu precisava casar, voltei, casei e conheci o outro lado lá. Antes eu era o cara que trabalhava lá no campo e falava, puxa, o pastor não tá, né, apoiando a gente. Aí depois eu virei, né, o pastor que treinava, observava, né, vocacionados, né, treinava e depois enviava ao campo. E então eu fiquei durante uns 5 anos, né, fazendo isso, mais ou menos. E depois disso, eu casado já, a gente foi pro sertão do Brasil. E moramos 10 anos trabalhando, plantando novas igrejas, gerando, né, projetos através disso aí também. Bem no começo lá da caminhada, eu tinha feito um propósito com Deus. Falei assim, eu vou gastar 20 anos no campo diretamente, na linha lá de ponta, e depois disso eu vou gastar a minha vida, né, o resto dela treinando e capacitando pessoas para que eles possam fazer a mesma coisa. Então, depois disso, depois desse tempo todo, eu fui para Bragança Paulista, iniciamos lá a Jesus Cop School. A gente trabalha justamente o vocacionado que deseja plantar igrejas, trabalhar com plantação de igrejas em diversas áreas do mundo, e a gente está gastando esse tempo lá, treinando e capacitando pessoas para poder fazer isso. Estudei na parte, né, missionária também, estou fazendo mestrado também nessa mesma área, numa faculdade americana, e também eu tô na 20ª mudança agora. Morei em várias partes do Brasil, lembrar, né? e fora também, né, do Brasil, casado e solteiro também, mas aqui nós estamos, né, servindo o Senhor e vamos lá. E os dois têm, assim, tem várias coisas em comum, né? Vocês dois já moraram em vários lugares, os dois trabalham com jovens, trabalham com formação. Queria que, sim, pra gente começar aí, qual que é, assim, que vocês podem contar o desafio que os dois trabalham com jovens? Quais têm sido os desafios de vocês, que vocês olham a igreja brasileira hoje? Os dois trabalham com formação e discipulado, né? E vocês trabalham essa questão da vocação. Qual tem sido o desafio e qual tem sido a coisa que não é um desafio, que é muito legal, que vocês olharam e falaram, caramba, essa geração tem essa riqueza. Que legal isso. Porque às vezes a gente só
fala do desafio, mas eu acho que cada geração tem uma coisa que é rica, que nasceu, que Deus deu uma graça. E essa geração também tem essa graça de alguma coisa que outra geração não tinha. Eu acredito que a gente tem visto, né, que um dos grandes desafios para essa geração é a constância, porque a vocação, ela passa por um caminho, mas ela é o caminho ao mesmo tempo. Às vezes a gente tem a percepção, né, muitas vezes a gente ouve isso, quando eu chegar lá, quando eu fizer a escola X, quando eu fizer o seminário Y, mas o nosso chamado, ele acontece quando a gente levanta e põe o nosso pé na cama. Ele não acontece quando eu sou inscrita na escola X ou Y. Ele é dinâmico. Então, o chamado, ele vai nos acompanhando. É o desenvolvimento, é a formação, é o estar na linha de frente, é o voltar da linha de frente. Ele é constante e ele acontece durante todo o nosso trajeto, né? Então, a gente percebe que a constância para essa geração tem sido um desafio. Permanecer constante naquilo que Deus te chamou. De ter clareza de que Deus te chamou para caminhar esse caminho e que, de algumas formas, ele é dinâmico. O chamado, ele não é um ponto fixo. Eu cheguei no centro do lugar da vontade de Deus. Não, o centro da vontade de Deus é dinâmico, porque Deus é dinâmico. Ele caminha conosco, né? Então, essa constância, muitas vezes a gente vê como dificuldade para essa geração. E, ao mesmo tempo, uma das coisas que eu tenho me maravilhado com essa geração é a forma da versatilidade. É uma geração muito fácil de falar, olha, vem cá, pelo mesmo desafio de não conseguir se manter constante, mas também tem uma força nisso de agora mudou, vamos lá, vamos pro projeto tal, vamos correr atrás, uma hora a gente tá trabalhando com adolescente, agora não, vem cá que a gente vai ter que ir pros jovens e vocês vão ter que dar uma mão aqui e vamos formular um projeto novo, e eles encaram o projeto dentro de uma universidade ou dentro de um presídio ou com refugiados. Então, a novidade, essa versatilidade é um ponto muito positivo para essa geração. Eu acredito que eles estão sempre prontos a inovar, a fazer algo novo, a mudar, né? Então, eu acredito que a mesma que seja a fortaleza também pode ser o seu ponto fraco. Que legal. E aí, Michael? Agora ficou difícil, Verdade, hein? Que a Dani é especialista nisso, né? Mas assim, a minha área é muito voltada também a isso, né? A treinar pessoas para poder completar a grande comissão. Eu lembro lá antigamente, né? Já tem um tempinho já, eu via que tinham, né, pessoas que entregavam a vida pela causa de Cristo, sabe? Eles tinham as profissões e usaram elas. A gente vê desde as ondas missionárias vindo isso, e na década de 80 e 90 a gente viu um boom no Brasil missionário, né? O Brasil tem uma palavra sobre ele relacionada a missões. A gente era um alvo, né, missionário há 50 anos atrás. Hoje, o Brasil é um dos maiores exportadores, né, de missões do mundo. Tá entre os 5, alguns falam até mesmo terceiro lugar já, em país que mais envia, né, missionários. Uma força missionária. É uma força grande. Mas no quantitativo de cristãos que a gente tem hoje, né, no Brasil, o número que vai é pouquíssimo ainda pro potencial que a gente tem de pessoas e financeiro e tudo isso. Porém, eu tenho visto uma defasagem um pouco nisso. Eu tenho visto uma decadência um pouco naqueles que querem entregar a vida deles, né, por completo a uma causa. Justamente pensando, né, sobre isso, eu tenho visto uma geração que tem uma dificuldade, né, sobre isso. A gente estava conversando um pouquinho antes relacionado à identidade, né? Eles não sabem quem que eles são, a maioria. Não sabem. E por não saber quem que eles são, eles querem ser o outro. Eles nunca vão chegar a ser o outro. Então, uma geração ansiosa que está correndo atrás de uma coisa que não vai ser. Porque eles precisam buscar aquilo que realmente eles são. Até da palavra, né, vocação, usando mais o Kalel, ele tem muito a ver com isso, né? Um chamado que é maior do que a própria vida. Então, eles vão, né, por divergir entre aquilo que o outro é, e eles querem correr atrás, eles vão gastar a vida dele tentando ser o outro, mas não vão ser nunca. E por não saber quem que eles são, eles vivem enfadados, cansados, buscando algo que não tem. E ao mesmo tempo, eles têm necessidade de ter uma causa, né? Então muitos, eles não conseguem encontrar uma causa que vale a pena viver e morrer. Então, enquanto isso, existem movimentos no mundo que estão, né, oferecendo um caminho para poder encontrar, né, identidade, um caminho para ter uma causa, insere eles numa comunidade. Então, enquanto isso, a gente está tentando ser, né, parcial. Outros tipos de movimentos no mundo, eles estão sendo mais assertivos, né, por isso. Então, por ver uma dificuldade, né, sobre isso, a gente resolveu falar, cara, a gente precisa trabalhar os vocacionados. Precisamos orientar eles para poder fazer isso. Por quê? Essa geração, para mim, é muito especial. Além de ter problemas relacionados a tudo isso, bastante orfandade, né, e tudo, porém, eles têm uma graça criativa, como eu nunca vi antes em nenhuma outra, né, por geração. Apesar que eu não vivi muitas, mas a gente escuta histórias, né, e aprende, mas eles têm uma graça criativa sensacional. Por exemplo disso, a gente está com uma escola com 95 alunos agora. Eles estão ficando lá, né, com o interno. Passamos um trabalho para que eles pudessem criar o projeto e, cara, eles apresentaram o projeto lá pra gente e
E a gente ficou assim, cara, como eles conseguiram fazer isso em 3 dias apenas? Eles criaram 3 empresas em 3 dias e 2 estão em funcionamento. Começaram a funcionar durante a escola. Eles estão ganhando depois dinheiro, estudando e ganhando dinheiro fazendo isso. E eles podem fazer isso em qualquer lugar do mundo. Então, pensando nisso, em a gente alcançar, principalmente os lugares que não foram ainda, né, alcançados, cara, eles têm uma ferramenta incrível. Hoje existem os nômades, né, digitais. É a geração da conectividade, isso, né? Isso, eles são fantásticos, assim. Eles têm essa ideia de pegar algo do nada e alguns dias após eles fazem acontecer e você compra o projeto deles. Porque você olha, você acha que eles não sabem de nada conversando, mas quando eles começam a colocar em prática o que eles são de verdade, isso é sensacional. Então, o trabalho com a geração, ajudando eles nessa parte, né, vocacional, está mais perto de completar a grande comissão. Eu estava agora no Paraguai com 400 universitários, estão estudando na medicina. Os 400 foram alcançados com projetos evangelísticos. E nesses projetos trabalhou muito a identidade, a orfandade deles. Porém, agora, eles estão lá, descobriram quem são, mas eles não tinham uma causa. A causa era somente ganhar dinheiro. Quero ser um médico para dar uma posição à família, resposta à família para poder ganhar dinheiro. Mas agora, nasceu a Lucas School no Paraguai, que está trabalhando justamente para dar uma causa a eles. Porque daqui a pouco eles vão ser contratados, eles vão para os interiores. E numa cidade pequena, o prefeito e o médico é quem manda na cidade. Então, é quem dita a ordem. É quem dita a ordem. Agora você imagina alguém que realmente tem uma teologia sadia, tem uma causa pelo qual agora vale a pena entregar a vida dele nos interiores. E agora de levar pessoas a esse caminho de salvação. Isso é fantástico, isso transforma comunidades, entendeu? Então, eu estou muito empolgado com a geração agora, animado, sabe, de saber que vão dar frutos através disso. Que legal, muito bom. Como é que foi a experiência de vocês? Vocês contaram que vocês já viajaram, fizeram muito, a história de vocês é muito grande. Mas qual foi o momento de crise e o que vocês entenderam que vocês podem contar para quem está assistindo a gente, que vai ajudar? Que eu gosto muito de ouvir o testemunho, porque todos nós já passamos em crise, né? Sim. Todos nós somos pecadores, todos nós merecemos de Deus e a gente tem esse momento. E às vezes as pessoas olham e às vezes elas estão lá em outro momento e às vezes elas esquecem disso. Mas qual foi o momento que vocês entenderam, que Deus abriu os olhos de vocês? Como é que foi essa experiência para vocês chegarem até aqui? Onde foi essa virada, Dani? Na verdade, a virada foi dentro da igreja local, por isso que a gente fala, né? Todo jovem, ele precisa estar, não jovem, mas a comunidade em si está engajada dentro de uma comunidade de fé, porque é o nosso lugar de amparo, né? Então eu estava servindo na minha comunidade local e eu lembro que eu falava, meu questionamento com Deus era: Senhor, eu tô aqui, eu tinha uma boa posição, trabalhava para uma multinacional fazendo administração, servia no ministério, louvor, ajudava em todas as partes, engajada com o ministério, mas eu ficava, tá faltando algo, né? E eu lembro que na época o meu pastor pensava, mas o que tá faltando? Você tem um bom emprego, e eu sentia uma certa inconformidade, tá faltando algo, e Deus começou a colocar missões no meu coração, esse senso de vocacionalidade, de que tudo que eu estava fazendo ali para dentro da estrutura eu poderia fazer para fora. E eu nesse momento tive que fazer a escolha. Peraí, então eu vou parar a faculdade, vou entender o meu momento, dei 1 ano da minha vida pro Senhor num projeto missionário, que o meu esposo é o fundador. Falei, não, eu preciso entender o que Deus tem para mim, e me lancei nesse lugar para poder começar a construir a vocação. E ali eu entendi que no meio da minha maior dúvida, eu encontrei o meu chamado. Eu encontrei o caminho a qual eu deveria seguir, tenho permanecido e hoje tentando levar os outros a encontrar, né? Então, aonde estava a minha maior dúvida, né? Administração, tô dentro da igreja, mas tá faltando alguma coisa, e Deus me despertou. E foi interessante que Deus me despertou num lugar assim totalmente alheio. Foi uma experiência muito forte que eu tive com Deus dentro de um presídio, ministrando para mulheres. Eu e minha Eva, meu primeiro violãozinho eu chamava de Eva. Eu e minha Eva pegamos lá, tava ministrando, de repente a presença de Deus foi tão forte dentro daquele lugar que eu me lembrei muito do texto bíblico. Eu falei, cara, vai abrir as prisões aqui. Foi uma presença muito, muito tremenda, um momento assim impactante da minha vida. E ali eu tive a certeza que, cara, foi pra isso que eu nasci. Aí eu entreguei a casa, que já tinha carro, saí do emprego da multinacional, tranquei a faculdade. Depois, em outro momento, Deus me levou a concluir, porque hoje eu trabalho com universitários, então eu entendo por isso que eu tinha que concluir aquele momento, mas foi nessa ânsia de entender, tem algo mais. E passa muito por esse filtro da identidade. Quando a gente está próximo da nossa identidade, a vocação, ela passa pelo filtro da identidade. Se o filtro da identidade nossa, firmada em Cristo, não tiver muito alinhado, a gente possivelmente vai ver de forma deturbada a nossa vocação. É profundo aí, hein, Michael?
E você? Então, eu conheci o Senhor numa favela, né? Então eu tive uma experiência de estar numa favela, usuário de drogas, de maconha, e naquele dia, numa sexta-feira à noite, eu tive uma experiência com Deus. Eu era praticamente um ateu, assim, eu não cria nem em Deus. Uau! E eu tive essa experiência de ouvir o Senhor e de pegar o meu carro na favela e ir pra minha casa chorando desesperadamente, achando que Deus iria me matar, né? Porque você fala, pô, falei mal dele pra caramba na faculdade, né? Entrei na faculdade com 15 anos, você imagina, e um jovem cru que não sabia de nada da vida e agora falava mal de Deus. Agora, como que eu vou explicar aos meus amigos que agora eu conheço Deus, entendeu? Então eu tive essa sensação de chegar na minha casa, minha mãe deixava uma Bíblia aberta no Salmo 91, que era o salmo, né, protetor da minha vida, entendeu? Eu deixava, eu respeito ela, mas nunca tinha lido, né, a Bíblia. Mas naquela noite eu cheguei em casa, abri a Bíblia e comecei a ler, e aquelas palavras saltaram, cara, aos meus olhos, ao coração, eu começava a chorar e lendo, e eu pulei para poder ler. Paulo não sabia a maneira de ler a Bíblia, e quando eu comecei a ler Paulo, eu falei assim, cara, esse cara também teve a vida dele transformada, e agora ele gastou a vida por aquele que alcançou ele. Então eu falei, cara, eu quero ser igual esse cara aqui. Aí eu fiz uma oração perigosa, eu não sabia de nada. Eu falei assim, Senhor, a partir de hoje a minha vida é sua de mais ninguém, eu não negocio mais. Aonde você quiser me mandar, eu vou. O que você quiser falar, eu falo. Onde você quiser pisar, eu vou. Então eu fiz essa oração perigosa, sabe, ao Senhor. Depois eu procurei uma igreja, eu procurei um pastor sério na cidade, que tinha um testemunho bom, né? E fui até nesse pastor e falei assim, pastor, eu conheci o Senhor e eu quero começar a caminhar. E esse pastor, ele me conhecia. Ele falou assim, cara, pra onde eu for agora, você vai comigo. Eu falei, beleza. Então eu virei o coroinha dele ali, sabe? Aonde que ele ia, eu ia atrás. E comecei a perceber como era essa vida de cuidado com pessoas, sabe? Esse amor, né, com as pessoas. Então, cara, a missão, ela nasce de um sentimento de gratidão. Cara, o Senhor alcançou a minha vida, agora eu preciso gastar ela para poder alcançar outros. E esse pastor me falou algo interessante. Ele falou, quanto mais você compartilhar de Jesus, quanto mais você compartilhar a vida de Jesus, mais você vai criar, né, raízes nele. Aí o cara, uau, fantástico. Eu comecei a contar aos meus amigos. E só que, sabe aquele sentimento? Eu trabalhava num tempo, né? Eu fiz, no caso, né, para administração também, e servia na área financeira. Eu também com esse sentimento de falar assim, cara, tem uma parada a mais. Entendeu? Eu comecei a testemunhar no trabalho, sabe? O testemunho mudou, a vida do tempo mudou. Isso começou as pessoas a perguntarem e eu já, aquela primeira paixão, sabe? Eu via muito o Gregório McNutt, que era o missionário americano que era apaixonado por Jesus, evangelizava todo mundo, então eu tinha ele como uma grande, né, inspiração. Então, cara, eu evangelizava o poste, sabe? De tanto que eu tinha, sabe, a paixão por Jesus. Eu, quando comecei a estudar a Bíblia mais afinco, eu percebi a grande comissão, era o meu papel, sabe? Eu tinha que desempenhar isso, independente de onde for. E lembrei daquelas orações que eu fiz no começo. Senhor, me leva para onde você quiser, para os lugares mais escuros. E eu orava assim. E assim começou a minha carreira, através disso, sabe? De obedecer ao Senhor, de ouvir a voz dele. Como a Sophie Miller falava, eu não tive um grande chamado. Eu li e depois obedeci, né? Então a minha vida não apareceu um anjo dizendo assim, cara, esse que te digo, tem varão. Tem alguns que tem, né? Pra brincar, meu chamado foi sobrenatural. Isso, cara, o meu foi marcou o mundo, sabe? Então hoje, quando eu vou dar aula, quando eu vou fazer uma palestra, alguma coisa, as pessoas sempre, né, perguntam, quando eu não falo, né, sobre isso, elas perguntam, cara, mas conta aí, foi sobrenatural o chamado? Eu falo assim, não, cara, foi super obediência, né? E me envolver com tudo isso, sabe? De falar assim, eu estou pronto aqui. E para onde o Senhor, ele foi levando a gente, sabe? Foi um canal de obediência mesmo, sabe? Eu não falo que eu não abri mão de nada. Hoje eu tenho tudo. Antes não tinha nada. Hoje eu tenho uma causa que realmente vale a pena viver e morrer. Então a minha vida foi fluindo através disso. Que legal. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, e daí eu sei que a Dani vai poder falar também. Você falou assim, quando a gente pensa em vocação, e às vezes o jovem, às vezes a gente fica com dificuldade de entender por causa de 3 coisas. Por causa de identidade, por causa da causa e comunidade. Você acha que, você que também trabalha com jovens, Dani, o que você acha? Quais são os aspectos? O Mike falou esses 3. Tem mais algum aspecto? Ou é esse? Tem algum que você pode falar, que fala assim, o jovem tem tido dificuldade de entender? E qual que é a resposta que o evangelho dá isso aí, para essas coisas? Eu acredito que até chegamos lá, conversamos um pouco disso, que a orfandade, o espírito da orfandade tem sido um grande desafio. Porque, como a gente falou um pouquinho, né, a vocação passa pelo filtro da identidade. E a gente está numa geração de conectividade, uma geração muito rápida,
de muito alcance e tal. Há muitas fontes a se beber, há muita gente falando de muita coisa, há muita informação. E é interessante que a palavra diz, no mundo, né, tereis muitos aios, mas um só Pai. E aí, o que isso quer dizer para a nossa geração? Você pode ter informação, você pode ter referenciais, você pode buscar Y, X, porque são movimentos que cada hora muda e transiciona, e a gente pode tê-los como referenciais. Mas um só Pai, que é a paternidade de Deus na nossa vida, é ela que vai trazer o fundamento da nossa identidade. E a partir daí, a gente vai construir uma vocação com um firme fundamento. Eu acho que essa é a grande resposta que a palavra nos traz. É a paternidade de Deus nesse lugar de referência, como o centro de todas as coisas, né? Que vai nos trazer. Pai é quem dá a identidade. Por isso que o Senhor se demonstra muitas vezes através da paternidade de Cristo. Para mim é muito latente a percepção desse Deus que nos traz de volta a essência da identidade que Ele nos criou para ser. E a partir daquilo, a partir do que eu sou, eu respondo a esse amor com o que eu posso fazer. Não pode ser o contrário, né? Eu não posso querer responder algo ou querer ser algo por causa do que eu faço. Mas eu respondo a esse amor com aquilo que eu faço. E aí, Michael, fala da causa aí. Nossa, tô aqui, passa um filme aqui na cabeça, né? Saber de tudo aquilo que a gente passou no processo, né, sobre isso. E eu creio que quando a gente coopera para realmente ter essa transformação na vida dos outros, né, relacionada à vocação, né, eu gosto quando que o Ronaldo Lidório fala que a vocação, ele leva pela essa questão do Kalel, porque ela não é sobre aquilo que a gente faz, é sobre aquilo que a gente é. E aquilo que a gente faz reflete sobre aquilo que a gente é. Então a gente sempre está procurando uma maneira de fazer, mas não uma maneira de ser. Eu quero até frisar o que você está falando, que é muito importante, né? Porque às vezes a gente acha que é bobagem isso, mas inverter o sentido muda tudo. É muito rápido, é uma linha muito tênue, né? Então muda tudo. É igual que a gente fala, quem é de a cidade maior acaba tendo metrô ou trem, né? Então vai ser fácil. Quando a gente tá lá na estação de trem, né? Se a gente pega daqui Jundiaí para São Paulo, que eu moro em Jundiaí, é um sentido. Se eu pego ao contrário, é outro sentido. É a mesma linha, mas muda tudo. Muda tudo. Então é o que você falou, assim, é quem você é que vai revelar, e não é o que você faz que vai dizer quem você é. Mudou completamente o sentido, né? Mudou. E dentro do sentido que o Lidório fala, a vocação ela é pessoal, porque, cara, Deus ele vai chamar pessoas, sabe? De formas individuais, mas para uma finalidade coletiva. Então, a vocação ela nunca vai ser individual. Ela sempre vai ter que cair no próximo. Então, ela não serve para mim mesmo, ela serve para o próximo. E a gente vai montando um quebra-cabeça diante disso, sabe? Um corpo em funcionamento, uma vocação. Então, quando eu deixo de cumprir a minha vocação, eu vou lesar o corpo. Mas se eu estou cumprindo a minha vocação, o corpo ele vai bem. Então, é justamente os conflitos, né? Por não saber quem que eu sou, a identidade, eu não consigo entrar numa comunidade, eu não consigo entender a causa. Então, existe uma deficiência aqui na vocação, aqui no começo, no ser. Então, a gente sempre frisa, vamos lá, vocês precisam fazer, vocês precisam desenvolver isso, vocês precisam. Então, a gente sempre está focado nisso. Sempre muito mais na vocação comum. Eu acho fantástico, a vocação comum ela é definida, mas é a partir daquilo que você é. Então, nisso você vai decidir, né? O teste, né, vocacional, né? Ele vai mostrar aquilo que você vai ter que fazer, mas é uma somatização daquilo que você é, né? Então, vai trazer a finalidade sobre isso. Então, a vocação ela é pessoal, sabe? O Senhor ele vai tratar com a gente de uma forma, né, individual e vai nos levar a esse senso de sermos um corpo. Ela é irresistível. Cara, a gente pode fazer qualquer coisa da nossa vida. E quando a gente não está no centro da vontade de Deus, cara, a gente não vai ser completo. E não tem a ver com uma felicidade extrema, mas tem a ver com uma plenitude. Cara, eu estou pleno. Cara, tá vindo guerra, eu estou numa guerra. Né? 2016 eu estava no meio de uma guerra, né? O Iraque em guerra, o Estado Islâmico com o exército curdo, eu estava ali no meio, ali numa missão. Cara, guerra pra tudo quanto é lado, mas eu estava em paz. O senso de que tá no lugar onde você deveria estar. Isso, é uma causa que realmente vale a pena entregar a vida. Você falou isso, eu lembrei muito que a Inauzira conta, né? Que quando ela tava na guerra lá e todo mundo indo embora, né? Da África, o pessoal, você não vai. E ela tava lá naquele conflito tudo e ela falou assim, eu tava tão em paz em estar aqui, porque eu sabia que se acontecesse qualquer coisa, era esse o meu lugar. E se eu fosse, não faria sentido. Sim. Então era aqui que eu tava, eu fiquei em paz, porque eu sabia que se eu morresse, se eu vivesse, era a vontade de Deus, porque eu tava no lugar certo. Sim, aí a gente compreende Paulo, né? Quando ele fala assim, cara, pra mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só pode ser lucro, né? A morte para aqueles que vivem Cristo. Quando você está, sabe, não sou mais eu, que Paulo, né, eu falava, eu já estou crucificado, agora não vivo mais eu, agora Cristo é que vive em mim. Cara, eu perdi os direitos, sabe? Agora eu vivo em prol de
alguma pessoa e uma causa. Então eu vivo em prol disso. Então esse chamado ele é irresistível. Eu pago para poder ser aquilo que eu tenho que ser. Sabe aquela causa que você está ali no meio, né, envolvido, você fala, cara, eu nasci para fazer isso. E existe causas que você tá, você fala, cara, eu tô aqui para cumprir tabela. Então nem tudo aquilo que realmente é necessidade a gente tem que fazer, porque tem necessidade para todo lado, mas existe coisas específicas que aquilo que eu sou vai produzir um efeito muito maior do que eu estar envolvido com causas que realmente não é aquilo que eu sou, eu não desenvolvo aquilo que eu sou. Então eu dou só 10 ou 20%, 10%, mas tem alguns ambientes que eu vou dar os 100% daquilo que eu sou. E existe algo que é irresistível sobre isso. E também é intransferível. Eu sempre preguei, se você não se levantar, Deus levanta outro no seu lugar. Só que isso é mentira. É mentira porque Deus ele não é nenhum louco que chama alguém que ele não saiba que ele pode transformar, que ele possa, né, capacitar e enviar para onde for. Então, até o processo, né, para Isaías no capítulo 6 ali, cara, há uma transformação a partir do capítulo 6. Sabe, a percepção que Isaías teve de ver a glória de Deus, de ver a majestade de Deus, isso revelar as suas mazelas. Partiu, né, da identidade, da transformação da identidade para depois. Isso, né, foi algo individual, algo, né, pessoal, que quando ele viu se tornou irresistível, porque a glória de Deus é assim. É melhor um dia com Deus do que 1000 fazendo qualquer outra coisa. Então é interessante, sabe, você perceber, cara, eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, estou com a pessoa certa, então tudo isso envolve isso. E quando a gente pensa em transferir aquilo que Deus ele mandou a gente fazer, aquilo que Deus mandou a gente ser, a gente acaba terceirizando o chamado, a gente acaba terceirizando a vocação. Então existe muitos que desviam do caminho, né, vocacional porque eles querem transferir. Eu não sou capaz, eu não sou digno. Eles pensam tudo isso e não se colocam no lugar de serem transformados para que eles possam adequar uma causa. Voltando a Paulo, cara, o cara que era perseguidor agora é colocado numa condição daquele a qual ele perseguia antes. Isso é louco. É interessante pensar. O trabalhar de Deus na vida de Paulo, né? Acho que todo missionário é apaixonado por essa, né, história muito evidente, mas é interessante o momento em que Deus pega e tira ele, a igreja cresce quando ele sai, né? Sim. Tipo assim, era você o problema, sim, quero tratar com você, sim, e não é sobre tudo aquilo que você faz, é sobre quem você vai se tornar, isso, a essência de quem eu criei você para ser, isso, e depois você vai continuar. Então, esse tratamento que Deus faz nos leva exatamente para aquele ponto, porque, nossa, Saulo era o cara, mas Deus queria tratar com Paulo. Isso. Há uma diferença, sim, esse lugar, né? Então, é parte desse lugar da gente poder olhar para dentro para então servir. É engraçado que a própria evidência da palavra chamados, né? Quando você chama alguém, você não vai chamar, Michael, vem aqui. É para alguma coisa, eu não vou chamar só para ele ficar aqui, né, Michael? Então, toda vez que somos chamados, há uma evidência do para, né? Sim. Parte do individual para o coletivo, mas há uma evidência para. Não fomos criados por acaso. Há sempre um propósito final, né? Sim, e existe uma intimação sobre isso, né? Então não é eis-me aqui e envia o outro, não. Eis-me aqui e envia a mim. Responsabilidade que você assume. Deus é soberano, sabe? Se você viu o problema, é que Deus porque abriu o seu olho, é com você. Isso aí, é a resposta da sua própria oração, né? Então, o Senhor alcança o bairro onde que eu estou, sim, você está aqui para fazer isso. Então, acho que as orações mais corajosas é aquela que você ora e Deus fala, você é a resposta. Né? Aí você vê, né? O Stott, ele dizia que assim, né, para a igreja tem todos os meios para poder transformar qualquer comunidade. Infelizmente, está sentado no banco das suas igrejas. Então, assim, cara, a gente tem todo o remédio para curar, né, as nações, mas estão guardados nos nossos armários. Então a gente não consegue, sabe, romper, sabe, aquilo que realmente a gente tem que ser. E só para poder finalizar isso, essa questão da vocação, a palavra, né, chamamento ali também, fala sobre uma intimação. A intimação, se você recebe uma intimação na sua casa, você precisa comparecer, senão você vai se tornar um marginal, fora da lei. Então, cara, você precisa, né, comparecer. E existe uma vocação, Efésios 4:1, você precisa andar conforme a vocação que você foi chamado. Ou seja, isso é uma ordem, né, que Paulo está, né, colocando lá, assim, irmãos, vocês precisam andar conforme a vocação com que vocês foram chamados. Não tem uma como, opção. não né? é uma opção, é uma intimação. Eu preciso, né, comparecer. Então, a vocação, ela se dá no, cara, às vezes eu não tenho, né, uma resposta para tudo, que é uma questão da geração nossa. Hoje, o Senhor está te chamando para um lugar, né, determinado, está te dando uma inclinação do coração sobre a eleição de um povo. Aí a pessoa só vai
se ela tiver um carro, ela tiver, né, dinheiro, sustento completo, reserva, casei, sustento, né, completo, quando ela tiver uma esposa, quando ela tiver tudo, ela vai. Sendo que os discípulos, eles foram na caminhada eles desenvolveram. Cara, eu terminei a minha faculdade, eu acho super importante terminar antes, mas a minha foi uma questão de tempo, mas eu não desisti de fazer a faculdade, eu completei no campo, eu fiz algumas pós, eu posso até no show do milhão, porque eu já fiz tantas pós de tantas coisas, que eu sei um pouquinho de cada. E fui fazer mestrado, eu tô no caso no segundo mestrado agora, e fazendo tudo isso no campo, com família, com tudo. Então assim, cara, Deus continua chamando os trabalhadores, entendeu? Ele não vai chamar alguém que Deus não chama aqueles que estão disponíveis, né? Chama aqueles que está disposto. Isso aí. Todo lá a gente vê nos evangelhos que Deus chamava as pessoas que estavam fazendo alguma coisa, né? Sim. Não era a gente que não estava fazendo nada. Não. E os improváveis, né? Você falou sobre comunidade, daí eu queria que a Dani depois você falasse o quão importante é a comunidade, como o evangelho nos ajuda nessa comunidade. E eu vou poder falar, as pessoas que estão gravando aqui passaram lá por você, certo? Passaram sim, lá, sim. Então fala do seu trabalho, como é importante essa questão da comunidade e enxergar o evangelho em todas as áreas da vida e na vocação ali do que ele está estudando. Sim, comunidade, ela faz parte de um todo, né? É onde a gente constrói a nossa base e ela tem sido o lugar onde muitos têm sentido esse lugar de acolhimento, o lugar onde a comunidade faz parte dessa estrutura que Deus coloca de uma forma dinâmica para nos conduzir na nossa vocação. Então, é interessante que hoje o pessoal que está aí está literalmente vivendo o que a gente tem ensinado no Instituto lá, na Unimissional, que é isso, você usar as habilidades, os dons que Deus te deu como uma vocação, servir no reino de Deus. Então, a faculdade de comunicação, estou na área de engenharia, e usar tudo isso pro dom, pro ministério, e de forma dinâmica. Pode ser atuando no mercado de trabalho ou pode ser também como uma carreira integral missional, mas os dois são missão. Isso é entender a plenitude da missão de Deus, e como a comunidade é esse lugar de apoio, porque todo lugar que a gente vai ou da onde a gente precisa ver esse lugar que é o nosso lugar de apoio, o lugar onde a gente vai se firmar, é a nossa comunidade de fé, onde faz parte dessa construção dessa vocação. Grande parte dessa vocação minha eu encontrei servindo a própria comunidade, né? Muitas vezes é engraçado, meu esposo fala, se você não sabe ainda o que fazer, começa fazendo. O não também é uma resposta. É que às vezes a gente tem a mania de dizer, eu vim aqui e invocar esse lugar onde vai nos proporcionar muitas possibilidades. Como dizia Hudson Taylor, são muitas possibilidades, assim como são grandes as promessas de Deus. Então há um mundo de possibilidades, o Vocari está fazendo isso. Mas o não também é uma resposta de Deus. Então, eu comecei lá fazendo ministério na área X e depois eu vi que não tinha nada a ver. Legal, não é tempo perdido. É ou não, é uma resposta. Sim. Então, essa construção a gente vai fazendo muito na comunidade local. Eu fui pra essa área, fui pra aqui, né? Até eu brinco, pessoal, quando foi começar o ministério lá, nossa comunidade é uma comunidade pequena e tava precisando de alguém pra fazer o louvor no Ministério Jovem, e o pastor olhou, Dani, você vai ser baixista. Eu nunca tinha pego num baixo na vida, mas ele falou que eu seria. Então, vou servir. É o meu ministério? Sim. Não, mas durante aquele tempo eu fui experimentada. Então a comunidade nos leva a esse lugar de experimentar dentro de um lugar seguro de acolhimento. E isso faz parte desse desenvolvimento, e nessa caminhada nos ajuda a construção da vocação. Você trabalha lá no Jesuscope hoje e você trabalha com a Iris, certo? Isso. Então imagino que você pode falar um pouco de como a comunidade é importante para a nova geração, né? Sim. Olhando no viés também de envio, né, e o alto envio, é importante a gente, né, frisar isso. A gente tem que estar ligado a um corpo, sabe? A gente tem que ter alguém para poder prestar conta, se é para levar para a área mais clara, né, sobre isso. É importante você estar inserido em uma comunidade. Atos, no capítulo 13 ali, a gente vê o processo conforme acontece o sistema, né, vocacional, e a igreja trabalhando junto, depois o envio, né? Diz que estavam ali, né, os irmãos, né, Barnabé, Saulo e todos os outros, e daqueles ali, Barnabé e Saulo, eles são, né, separados, né? O Espírito Santo separa eles estavam trabalhando, jejuando, orando, eles não estavam à toa, eles estavam ali no processo, né, servindo. O Espírito Santo separa eles, e a igreja local, né, reconhece o chamado deles, a vocação deles, e o presbitério local
impõe as mãos e despede eles. Versículo 4 diz que o Espírito Santo envia. Ou seja, o Espírito Santo ele vai, né, homologar aquilo que a igreja, através do chamado de Cristo, está fazendo na vida deles. Então eu entendo assim, eu não consigo ver a missão desassociada da comunidade local. Então esse papo de ser missionário sozinho não rola. A missão é para a igreja. Não, a gente vê na Bíblia que Moisés ele fez isso e não se deu bem. Né? Ele foi no alto envio, cometeu um assassinato e depois ele foi expulso de onde que ele estava e Deus falou assim, cara, eu não te enviei como depois juiz de lugar nenhum. Então você vê que o Senhor não é feliz com esse alto envio. Aqueles homens também que foram para o ministério de libertação, né? Eles foram lá para poder expulsar, né, os demônios. Aí falou, cara, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês não. E eles foram esfolados, dominados, o demônio dominou, bateu neles, esfolou eles foram embora nu, com vergonha, por causa desse alto envio. A gente vê tantas outras coisas, né? Alguns profetas que iriam assim e Deus, né, repreendia. E eu acho que a igreja de Antioquia, ela traz um modelo para mim perfeito sobre isso, onde existe essa conexão. Então, pensando, né, sobre isso, hoje a gente tem uma escola, né, missionária, onde a gente está, né, treinando e capacitando, né, pessoas. Represento também, né, o Íris, né, global aqui no Brasil. A gente tem 14 bases, né, missionárias, muitas igrejas, né, plantadas também, mas uma vez por semana a gente está na nossa igreja caseira, ceando junto lá com os nossos irmãos. Eles me conhecem, eles sabem quem que eu sou, eles conhecem a minha vida, a minha família, estão lá na minha casa também. Os desafios, é vida na vida, né? E a gente vive isso. Aos domingos a gente está lá na igreja, meus filhos estão participando lá do Kids. Costuma faltar um pouco mais, né? Isso. O pessoal da igreja até brinca. Eles entendem. Eles são missionários, é bem turista. Entendem, mas é por causa da causa. Sim. Mas é importante essa permanência. E é o que eu sempre falo, eu não consigo ser fora o que eu não sou dentro, entendeu? Eu preciso dar uma resposta fora. Como eu vou falar nas igrejas, sendo que eu não tenho uma vida de igreja local? Para mim não faz sentido isso. E você falando nisso, daí eu queria, se vocês pudessem, que eu imagino que tem, que na vida de todo mundo tem, e eu acho que é legal uma coisa do Vocari é que a gente não consegue dividir a vida da gente em caixinha, né? A nossa vocação é pra tudo. Sim. Que às vezes a pessoa vem achando, não, mas é um a fazer, é uma coisa que eu vou lá fazer, mas vocês estão falando assim, não, a vocação é pra toda a minha vida, passo pela minha identidade, pela causa, pela comunidade, pela minha família, por tudo que eu faço, tudo tem a ver com Jesus, ele precisa estar no centro de tudo. Às vezes a gente quer separar e falar, não, ó, isso aqui Jesus, não, é só isso aqui. Eu imagino que talvez vocês tenham alguma coisa pessoal pra contar, ou das pessoas que vocês trabalham nessa nova geração. Sim. Quando eles tentam separar isso, não é legal, né? Você deu exemplo aí de vários, assim, vai dar ruim. Às vezes no começo parece que dá bom, mas ela vai fazendo assim e dá ruim, né? Ele fica desconexo. Não tem como viver, né, um dualismo sobre isso. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático disso. A minha família. Hoje não é somente a minha vocação ou lá da minha esposa. No caso aqui, é a nossa, né, vocação. Estamos todos envolvidos. Os meus filhos, eles vivem isso. Eles têm que acordar cedo para poder ir conosco, sabe? Eles estudam hoje intencional para serem aquilo que eles já têm uma certeza. Os meus filhos têm uma dúvida se eles vão ser o médico ou vão ser engenheiro de software. Que eles falam. A dúvida é sobre isso, mas a certeza deles é que eles vão ser, né, missionários dentro da posição que Deus colocar eles, dentro da esfera que Deus, né, colocar eles. E isso eu nunca mandei eles fazer. Nunca falei, filho, você tem que ser um missionário. Nunca. Porém, a nossa própria vida inspira neles, fala muito. O desejo. Eles falam assim, pai... O testemunho. O meu filho hoje, né, Estevão, ele está estudando inglês, ele está estudando, né, robótica. Ele tem 9 anos, porque ele quer ser missionário lá no Japão. Então, olha que coisa, né? Ele fala, não, pai, eu vou trabalhar com tecnologia, mas eu sei que eu vou ser um canal de Deus e eu vou ajudar a completar a grande comissão. Ele, todas as noites, ele ora assim, Senhor, levante os trabalhadores e que eu seja o primeiro. Ele tem 9 anos. Meu filho de 5 anos, o Samuel, ele ora pela igreja perseguida no mundo. Eu nunca mandei ele fazer isso. Mas a gente está no meio aqui, ele escuta uma história, escuta outra. Então, assim, a nossa família hoje está envolvida até o... É o tudo, né? Até o último fio, depois de cabelo. Você tá falando que o testemunho é o melhor exemplo que um pai pode dar para um filho. Isso aí. A minha esposa que fala, né, com a Vivian, ela procura sempre ser para depois chamar as pessoas para poder ser. Não é assim, vá lá e faça, mas assim, façamos juntos.
isso aqui. É o ensinar fazendo. É o ensinar né? fazendo. Vem cá, vamos. É Isso. assim que eu faço. A Vem gente comigo. entende o momento de você delegar coisas, mas você não pode ensinar algo que você não está vivendo, entendeu? Então, pra gente hoje, envolver a família, pra mim, é um dos ápices, sabe, da vocação, de falar assim, cara, eu não dei somente uma profissão, eu dei a minha casa, o que eu tenho de mais precioso, né, os filhos. Eu entreguei os filhos a meio a tudo isso. Se meu filho com 15 anos quiser entrar num programa igual existe da Missões Horizontes, que começa com 15 anos para poder ir para Coreia, cara, que seja. Eu tô com meu coração livre hoje, sabe? Porque eu sei que todos nós estamos envolvidos em uma causa. E todos os dias eu falo, nós temos o culto caseiro nosso, que é com a família mesmo, os filhos e tudo. Quando a gente senta para poder depois jantar, eu leio algo, eu falo assim, nós temos uma causa, é completar a grande comissão. E que isso venha custar a nossa vida. O que a gente tem hoje, o que não tem, tudo, os nossos dias, a juventude, nós vamos gastar tudo para que... É tudo ou nada, né? É tudo. Até que o último povo que ainda não conhece a Cristo, ele venha a conhecer. Então vocês estudem, eu ensino, vai estudar inglês, meu filho. Vai estudar, né, mandarim, vai estudar o que você pode, sabe? Para que você realmente tenha uma carreira, porque para mim missão é uma carreira, né? E essa percepção é interessante, que é orgânico, né? O meu exemplo também é dentro de casa. A minha filha tá na fase de conhecer as princesas, e aí constantemente as pessoas perguntam, né? Quem que você é? Qual que você é a princesa? E ela fala pra mim, eu sou a princesa missionária. Né? Porque tá dentro dela, as pessoas, mas você foi pra viagem? Sim, ela tá aqui no Vocari, tá lá no Voc Kids, porque é o tudo, né? E é interessante que a comissão, o primeiro mandato lá, cultural, começou com uma família. Deus quer o nosso tudo, não quer só essa dualidade aqui, eu sou missionária, né? Eu sou uma mãe missionária. E no meio do dia a dia a gente vai vivendo, né? Tá aqui, corre, lava roupa, vai, socorre um discípulo, vai pra missão. E vive, não tem como separar, né? Eu não sei mais o que é a Dani mãe, a Dani missionária. É uma coisa só. E esse é o maior projeto de Deus, é família, né? Tudo começou com famílias. E somos chamados a alcançar e reconstruir essa ponte de Deus como família. Então é interessante ver isso, os nossos filhos manifestando já esse senso de paixão por aquilo que a gente faz. E não porque a gente fala, mas porque eles veem e percebem isso, esse amor e essa construção de uma forma muito natural e saudável no coração deles, né? Que legal. E vocês estão aqui no Vocário, eu não sei se é o primeiro Vocário, quantos Vocários vocês já vieram aqui? É seu primeiro Vocário ou não? É meu primeiro Vocário, porque eu sempre morei longe. Então eu nunca consegui estar, mas eu acompanho desde o primeiro Vocário, assim. Legal. E o seu, é o seu ou não? Eu tenho uma história engraçada com o Fala, cara, Vocário. assim, você tem alguma história pra contar com o Vocário? Eu brinco que o Vocário fugiu de mim, porque eu sou maringaense. E enquanto eu morava em Maringá, eu nunca consegui ir no Vocário. E rodando o mundo, né? Agora, pós-pandemia, o Senhor nos levou de volta a ficar fixados em Maringá. E aí, quando a gente voltou, o Vocário saiu de Maringá. Tá sendo aqui em Sumaré. Eu vim atrás, falei, eu preciso estar no Vocário 10 anos. É um momento histórico, né? E nós tivemos em alguns regionais e tal, mas o Vocário nacional, esse é o primeiro. E tem sido um privilégio pra gente fazer parte dessa história, né? Contribuir. E esse tempo que vocês estão aqui, o que vocês olham andando, vendo tantas jovens, vocês trabalham com isso, o que aquece o coração de vocês, o que Deus fala no coração de vocês quando vocês veem um espaço para falar de vocação? E o Michael vai compartilhar hoje, a gente tá aqui em Sumaré, nessa sexta-feira, compartilhando o que aquece o coração de vocês, que vocês veem, que dá esperança, que Deus tá falando. Eu acho que é a sede dessa geração por buscar as respostas. E acho que isso é muito nítido. E o Vocário tem sido esse lugar onde proporciona, talvez a gente não sabe a resposta do todo, mas consegue conduzi-los a encontrar esse caminho, né? Então eu vejo uma geração sedenta por respostas e o Vocário sendo esse movimento onde mostra e aponta o caminho aonde esse jovem pode construir a sua vocação em Deus e encontrar, né, conexões e pessoas. Então eu acho interessante isso, essa sede dessa geração. Sim. Eu creio que o Vocário, ele traz esse casamento, né, perfeito, né? Que é assim, a necessidade das pessoas saber, tipo assim, por exemplo, pessoas aqui perguntando, eu sou um advogado, será que eu posso servir em missão? Cara, pra gente que tá no campo, a gente fala assim, é lógico que você pode, né? Um jornalista, é lógico que precisa muito de você. Toda missão precisa de alguém assim como, né, você, mas a pessoa não tem uma noção. Então, né, o Vocário, ele traz esse leque de muitas oportunidades.
Então aqui estão, né, as pessoas, aqui está aqui, né, a resposta de todas as nossas orações, e ele traz juntamente as agências missionárias, aqueles que trazem, agora são mais de 140 oportunidades, pensando assim. Então cada uma agência dessa aqui, eles trazem oportunidades em diversos lugares do mundo. Aqui tem trabalho para o mundo inteiro. Então realmente o que Jesus disse, a seara é grande. E tem muito jeito de fazer isso, né? E o Vocário tem sido uma resposta, porque os trabalhadores estão todos aqui. Todos que eu falo assim, né? Aqueles que o Senhor desejou trazer estão aqui hoje, né? Apresenta essa face da multiforma de Deus de agir. Sim. É assim, dá N possibilidades. Sim. De todas as formas, né? A gente brinca, é avião, tem como. Eu quero ser engenheiro, tem como. A robótica, tem como. Hoje em dia, há espaço para todos, sim, né? Eu brinco que no campo missionário é a maior empregabilidade que existe. Há vaga para todos. Sim. A gente pensava que era somente a teologia, né? Tipo assim, não, cara, eu preciso fazer somente a teologia, porque aí eu vou prestar para fazer alguma coisa. Então a gente vê que, lógico, precisa ter uma teologia, né? Precisa, né, conhecer Deus, mas, cara, através das profissões, eles podem ter como chaves para poder entrar em lugares específicos e ser uma expressão de Deus ali onde eles estão. Então, fantástico, um casamento perfeito. Como que vocês têm trabalhado a missão e vocês têm trabalhado com a igreja local, que vocês têm visto que é um desafio para a igreja local, que ela não tem entendido, mas vocês têm buscado ajudar e colaborar nessa missão de discipular, de formar, de ajudar a entender a vocação, de cumprir a missão de Deus? Como é que vocês têm... Porque o trabalho de vocês dois são um trabalho para eclesiásticos, mas que vocês ajudam a igreja local, porque a missão é da igreja local, então vocês trabalham. Sim. Vocês recebem jovens pastores que confiam em vocês enviam de volta famílias, então vocês têm esses trabalhos. Como é que vocês têm trabalhado isso? Eu acho que a partir de olhar para dentro da igreja local é desenvolver mesmo essa mentalidade que talvez por algum tempo era um pouco desconexa em que a missão acontece lá. Não, a missão acontece a partir de dentro da igreja e trazer essa proximidade entre o próprio campo missionário, as necessidades missionárias dentro da vida da igreja, né? Tem uma frase, eu não vou me lembrar o autor, que eu sou muito esquecida, mas que fala, a igreja não tem uma missão, é a missão que tem uma igreja. É a missão da igreja. A igreja é como se fosse o aeroporto ali e as pessoas, o avião precisa ter esse lugar onde se entra. E ajudar a igreja local a ter essa mentalidade, uma mentalidade que a gente chama hoje um pouco mais pós-moderna de glocal, que é o quê? A igreja local em todas as partes do mundo, né? A igreja existindo onde ela não está, alcançando onde ela não está, e missões faz essa ponte, né? Então trazer essa mentalidade de que fazer parte não é só orar, é também, mas não é só isso, tem como você se envolver, missões de curto prazo, longo prazo, trazer missionários para acolher dentro da igreja, fazer essas conexões e fazer de forma participativa, onde a igreja entenda que é isso, não tem uma missão, mas é a missão de Deus. É interessante como quando a gente começa a compreender, falando em termos mais assim, né, missiológicos, o sodalício e o modalício. O modalício é a igreja que fica, o sodalício é a igreja que vai, porém somos a mesma igreja. Então quando a gente compreende sobre isso, por exemplo, o vocacionado, quando ele surge ali, às vezes ele tem uma inclinação para um determinado povo, por exemplo. Aí os irmãos que estão lá, eles falam, cara, mas tem necessidade local. Existe necessidade, né, para o local, onde que a maior parte eles vão ficar. Mas existe algum vocacionado específico que ele precisa ir. E a igreja precisa... Só ele está disposto a ir. Não tem certo ou errado, é tudo. Não tem tudo, é justamente isso. É o modalício, a igreja que fica, o sodalício, a igreja que vai, ou a gente poderia chamar de outras expressões, ou uma expressão mais apostólica, porém, é a mesma igreja, né? É local, assim como que a Dani falou, sabe? Não mais a visão do meu quintal. O Oswald Smith falava, né, sobre isso, né? Ele dizia que você não compra uma fazenda e trabalha apenas uma parte dela. Se você comprar uma fazenda, você precisa trabalhar a fazenda toda. Então não é porque a gente só pensa na nossa cidade, sendo que existe um mundo hoje. Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins, junto, né? Até os confins da terra. E quando fala, né, sobre isso, Atos, né, 1:8, fala sobre a missão, né, por simultânea. É tanto quanto e, no caso, é até. Então ela precisa acontecer ao mesmo tempo. Aqui em São Paulo, ela precisa acontecer no Brasil e precisa acontecer até nos confins da terra. Então eu creio que o meu papel hoje, relacionado à igreja local, é trazer um despertamento sobre isso. A nossa comunidade, né, local, é trazer um entendimento sobre, no caso, a grande comissão, de como nós podemos aplicar a nossa vida a partir da comunidade, né, local, servindo a nossa cidade, sabe, em ambiente de transformação. Então, como a gente pode fazer isso? A partir da comunidade local e de que maneira nós já podemos estar olhando o mundo e observando os vocacionados, separando, conversando, fazendo eles entenderem que existe um processo pelo qual eles precisam, né, para adaptar e não mais simplesmente, eu quero ir e vou de qualquer maneira. Então, o trabalho nosso hoje é despertar, separar os vocacionados e trabalhar a igreja para entender que aonde eles estão plantados também, ali é o campo dela.
evangelo, né, missionário. Ela precisa tocar a cidade, precisa transformar a cidade, né, ver o evangelho de uma forma mais integral, sabe? Então, eu tenho hoje trabalhado, né, por desenvolvido isso a partir da comunidade local. Que legal, gente, muito bom essa conversa, dava pra gente conversar muito. O bom aqui que dá pra perceber que a gente refutou várias mentiras, né? Todos somos vocacionados, Jesus chama todo mundo. Então você que tá assistindo a gente, às vezes você tá aí com essa profissão, você fala, será que Deus me chamou? Será que isso tem a ver com o evangelho? Sim, né? Tudo foi criado por ele e pra ele. Então se você tem essa vocação, se você tem esse dom e você não tá entendendo, saiba que Deus te chamou e que você pode usar isso a favor. Às vezes é só uma questão de orientação, né? Sim. E eu queria que vocês falassem as redes sociais de vocês, se o pessoal quiser procurar vocês pra conversar, quiser procurar a instituição, a organização que vocês trabalham, qual que é, Dani? A minha, pessoal, é Dani Scultori, italiano, né? S mudo. E a instituição que a gente tá agora é a Unimissional e também Projeto Flechas, que atua mais no campo missionário no Nordeste. A Unimissional é o centro de treinamento desses vocacionados dentro da universidade. Legal. E a sua, Michael? É a organização, né, para a missão pelo qual a gente faz parte, www.irisglobal.org. Lá você vai ver o trabalho no mundo. Hoje a gente está em 40 países, então tem diversos tipos de trabalho. Apontar no mapa, você clica e você conhece, né, o trabalho. Nós temos a escola, né, missionária, né, por Jesus Cop School. Então, no caso, né, com a @Jesus Cop School. Então você vai, né, conhecer a nossa escola, né, missionária. E o meu é Maicon Barroco. Maicon com Y. @Maicon. Eu escrevi Barroco. O nome dele errado esses dias. Ele falou Barroso. Assim, muita gente erra. É barroco mesmo, da arte barroca. Da arte, né? Barroca. Isso aí. Gente, brigadão, viu? E você que acompanhou aí pela RTM Brasil ou pelo irmãos.com, esse foi o VocariCast. Deixa aí embaixo seu comentário, ativa o sininho, entra, compartilha, entra nas redes sociais dele e fala qual é a parte que você mais gostou. E a gente se vê no próximo VocariCast.